Olá, caros alunos do Colégio Evolução. Na aula passada, nós vimos presencialmente a política, a soberania e a democracia em Jean Bodin e Platão, parte 1. Neste vídeo, vocês acompanharão uma síntese e também uma revisão dessa aula presencial passada. Jean Bodin foi um advogado, um jurista e também um político, um parlamentar francês que viveu na segunda metade do século XVI, entre 1530 e 1596. Para Jean Bodin, nós, seres humanos, indivíduos, obedecemos a determinadas leis, ou melhor, vivemos sob determinadas leis. A lei mais básica para Jean Bodin é a lei moral. Lei moral que é uma lei individual, feita por nós para nós mesmos. No que consiste a lei moral? São as escolhas que nós, enquanto indivíduos, fazemos diante do que nos é exigido. A sociedade, a família, a religião, o governo, o contrato social sob o qual vivemos nos exigem certas condutas, esperam de nós certas escolhas e então concordamos ou não com elas. Essas escolhas individuais compõem a nossa lei moral, feita por nós para nós. Um pouco acima da lei moral, em grau de complexidade, está a lei doméstica, a primeira lei externa, a primeira lei que nos atinge vinda de fora. Essa lei doméstica é a lei da família. Por exemplo, a lei que diz que os filhos devem obedecer aos pais, essa hierarquia pais e filhos é uma lei doméstica, assim como a ideia de que a paternidade é provedora, o pai trabalha e provê a família dos bens materiais, dos recursos materiais, enquanto a mãe cuida do lar e da educação dos filhos. Enfim, lei doméstica e lei moral. Acima da lei doméstica, como uma lei mais complexa, ainda está a lei civil. Essa organiza a sociedade, que numa visão aristotélica de política e sociedade, Bodin concorda com essa visão aristotélica, é uma extensão da família. Repito, a sociedade é uma extensão da família, é uma grande família. E assim como os pais buscam o bem comum da família nas suas escolhas e regras, os governantes também buscam o bem comum quando fazem a sua lei civil. Lei civil, lei doméstica e lei moral. Bem, aqui estamos diante da teoria mais famosa de Jean Bodin, abordada na última aula nossa, soberania não partilhada. O que significa isso? A soberania, ou um poder inquestionável, o poder de governar os outros, pertence ao rei e não deve ser partilhada com nenhum outro indivíduo, com nenhum outro grupo ou instituição. O rei legisla, ele faz a lei civil para a grande família que é a sociedade. O rei executa as leis, ele também é o executivo, ou seja, é ele que garante que as leis serão cumpridas. Por exemplo, ele garante a segurança interna, por isso eu escrevo seguranças. Ele garante que ninguém dentro do seu reino roubará ninguém, matará ninguém, ofenderá a liberdade de ninguém. Ele garante a segurança externa, garante que seu reino não será invadido, que seu território não será invadido por nenhum outro país. Esse rei faz cumprir as leis de segurança interna e externa. Também faz cumprir as leis que garantem a arrecadação e aplicação dos impostos. É ele quem cuida de tributar o povo e de usar esse dinheiro para obras dedicadas ao povo ou dedicadas à manutenção das suas cortes, enfim. Veremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O rei julga, afinal de contas, ele é o juiz mor, o juiz supremo. Quem cumpre, quem não cumpre as leis civis, quem decide isso em última instância, em instância superior, é o rei, é o juiz dos juízes. Enfim, ele concentra os três poderes em suas mãos: legislativo, executivo e judiciário. Julga quem cumpriu ou descumpriu as leis civis que ele mesmo criou, e executa essas leis, ou seja, faz com que todos as cumpram, cuidando das forças armadas, das polícias e também
aplica o dinheiro arrecadado dentro do seu reino da forma que bem entender. Afinal de contas, é ele quem faz a lei que ele mesmo vai executar. Chegamos ao ponto primordial da ideia de soberania não partilhada. Ele faz as leis como quiser. Ele aplica os impostos como quiser, ele tributa como quiser. Ele cuida da segurança interna e externa como quiser. Ele condena ou absolve como bem entender. Ou seja, ele é ao mesmo tempo o legislador, o executor e juiz acima das leis, do contrato social. Interessante notar isso. Ele está acima das leis que ele cria. Portanto, ele não pode ser julgado pelas leis que ele mesmo criou. A vontade do rei é superior à vontade da lei. Portanto, ele, ao punir ou absolver, não necessariamente seguirá a lei, mas poderá seguir a sua própria vontade. Ao aplicar impostos ou tributar, poderá ser injusto, poderá seguir a sua própria vontade e não as leis que ele mesmo criou. Ao criar leis, poderá pensar não no bem do seu reino, mas no seu próprio bem, no seu próprio poder, na manutenção do seu poder real. Enfim, ele é absoluto, está acima do contrato social das leis que regem os outros cidadãos do seu reino. Se os tributos são cobrados e aplicados injustamente, haja vista, por exemplo, como era a tributação feita no antigo regime, vocês devem se recordar das aulas de história. No antigo regime, a nobreza e o clero, que eram os proprietários de terras, não pagavam impostos. É uma tributação injusta? Pode ser. E na aplicação desses impostos, 1/3 ia para a manutenção dos exércitos reais, que protegiam o rei. Cerca de 10% iam, e nesse caso falo de números da monarquia francesa, do antigo regime francês, 10% estavam destinados a pensões dadas pelo rei aos seus amigos nobres. Então, nobres e clero não pagam impostos. Ao mesmo tempo, nobres ganham pensões reais. Reis que no antigo regime construíam palácios gigantescos como o de Versalhes, luxuosos. Versalhes é um palácio que à época de Luís XIV poderia conter e continha no seu dia a dia, na sua rotina luxuosa, 5.000 pessoas, 4.000 funcionários e 1.000 nobres. 1.000 nobres que eram a corte do rei Luís XIV. Enfim, reis que tributavam injustamente e aplicavam esse dinheiro injustamente. Se as leis são injustas com a maioria, vimos agora as leis de tributação, se as condenações são cruéis apenas com os descalços, ou seja, se o rei permite aos nobres que façam as crueldades que bem entenderem em seus feudos, mas não permite aos pobres que roubem comida, e os enforca e os degola em praça pública, o povo deve se conformar. Ou seja, o poder do rei, a soberania do rei é inquestionável. Chegamos à lei divina e à lei natural. A vontade do rei só se curva diante da vontade de Deus, da lei divina que está acima do rei. A lei civil é apenas um brinquedo nas mãos do rei. Já a lei divina está acima do rei, a vontade de Deus está acima dele, bem como a lei natural. O que seria a lei natural? A vontade de Deus manifestada no mundo, ou seja, a natureza, as leis da natureza. Deus deu a vida aos homens, deu a propriedade aos homens, deu o casamento. Isso está nos 10 mandamentos. Não matar, não atentar contra a vida que Deus deu. Não roubar, ou seja, não atentar contra a propriedade que Deus permitiu a alguém, deu a alguém. Não trair ou fornicar, respeitar o casamento, que é uma instituição que manifesta a vontade de Deus, a lei divina. O rei não pode contrariar essas leis, mas e se ele, porventura, por capricho, por interesses próprios,
contrariar essas leis? Enfim, todo o povo vai se calar, pois ninguém pode questionar a monarquia, a soberania do rei. Argumentos a favor, ditos por Jean Bodin, para a monarquia. O rei é respeitado como um pai de família. Um pai de família não é tratado... Vamos pensar nos pais, pai e mãe. Os pais não se colocam como iguais aos filhos, são diferentes, são superiores, por isso suas palavras são leis, leis inquestionáveis. O pai, assim como o rei, é um líder, ele unifica a família em torno dele e ele zela os interesses de todos, cuida dos interesses de todos. Além disso, além de entender que a figura real era como a figura paterna, o foco voltou aqui, além de entender que a figura real era igual à figura paterna, ou seja, uma figura unificadora da família e que zela pelo interesse de todos e que é respeitada por ser diferente, por ser realmente superior, por não ser igual aos filhos. Enfim, além disso, Jean Bodin afirmava que se há um Deus no céu, também deve haver um rei, um governante apenas na terra. A democracia e a aristocracia, ao contrário, são uma algazarra, para continuar o exemplo da família, de irmãos. A democracia são irmãos que gritam defendendo suas opiniões e interesses individuais. Na aristocracia, um grupo social que se diz o melhor governa os outros. É como um irmão mais velho dizendo aos outros o que eles devem fazer. O irmão mais velho será egoísta, ele representa a aristocracia, essa parte da sociedade que se acha melhor. Já na democracia, todos gritam defendendo as suas opiniões e interesses individuais. Para Jean Bodin, nessa situação, não há como haver respeito à soberania. Os irmãos mais novos não respeitarão o irmão mais velho como o melhor, o mais sábio. Haverá desrespeito em algum momento, em vários momentos. Assim como numa democracia, os irmãos não vão se respeitar, pois irão querer ganhar as decisões absolutamente no grito. Portanto, o governo aristocrático, que pode ser exemplificado da seguinte maneira: um irmão que se considera melhor por ser mais velho determina o sabor da pizza de acordo com o seu próprio interesse e ele vai desagradar os outros irmãos. Numa democracia, usando o exemplo da família, todos os 5 irmãos vão querer sabores diferentes. São 2 pizzas apenas. Quais sabores serão atendidos e qual sabor não será atendido? Enfim, interesses egoístas. É preciso então que chegue o pai, que cheguem os pais e como superiores determinem que todo mundo vai comer pizza de, sardinha. Doa quem doer, não importa se você goste ou não, ao menos todos vão respeitar essa opinião e a família vai jantar pizza em paz. Finalizando aqui, argumentos contra a monarquia. Diante de um rei que legisla, que faz leis como bem entender, que executa elas como bem entender e que julga como bem entender, notadamente, principalmente pensando nos seus benefícios e nos benefícios dos seus amigos, da nobreza, por exemplo, quando se fala em antigo regime, nesses casos absurdos, ou nesse caso absurdo, o povo ainda assim deverá se conformar, pois, segundo Bodin, questionar o rei é como questionar a vontade do próprio Deus. Volta foco no celular, foco do celular, volta isso. Questionar a vontade do rei é questionar a vontade de Deus, assim como questionar a vontade dos pais é questionar uma ordem, a ordem natural das coisas, uma ordem até mesmo divina. Está entre os 10 mandamentos honrar pai e mãe. Próxima aula, vamos saber de Platão e de Sócrates também, sobre a democracia, vantagens e desvantagens da democracia.